Olá, meu nome é Lidiane Pereira, sou aluna de doutorado da FURG, do PPGEC, minha orientadora é a professora doutora Regina Baraldas, e estou aqui para apresentar um recorte da minha tese, Pensamento Geométrico Gamificado para Estudantes com Transtorno do Espectro Autista. Bom, pesquisa mundial vem mostrando, então, o avanço, desse transtorno, e alguns autores mostram, então, habilidades matemáticas como alguma dificuldade que eles possam ter, principalmente pensamento geométrico. Embora eles sejam muito visuais, eles podem apresentar essa dificuldade. Então, como nossa linha de pesquisa são as tecnologias digitais, pensamos então nas metodologias ativas e em atividades com gamificação para o transtorno do espectro autista, utilizando o pensamento geométrico. Nosso referencial teórico, então, está nessa tríade, na UTEA, de acordo com o DSM-5, a questão, então, do neurodesenvolvimento, dificuldade de comunicação e de interação social, a gamificação, que são atividades que utilizam elementos de jogos, mas não são jogos, e o pensamento geométrico, de acordo com Duval, que utiliza as apreensões, e a nossa é a perceptiva, que é o ato de compreender uma figura tridimensional. A nossa metodologia, então, tem duas etapas, A primeira etapa foi um levantamento prévio feito com uma entrevista estruturada com 5 professoras, surgiram algumas categorias: oportunidades, habilidades e limitações. A etapa 2 está dividida em duas subetapas, Então, 2.1 vai ser uma intervenção com o uso de material concreto, com 9 estudantes com TEA, observação participante e subcategorias. Essa parte já está feita. A 2.2 a gente ainda está em desenvolvimento, atividades do formato digital, que é o GTEA, finalizando a implementação e depois será feito um teste de usabilidade. Esses aqui são alguns elementos de jogos que nós utilizamos, o reforço, a pontuação e o feedback. Esse é um exemplo de pareamento de figura a figura, onde a criança precisa olhar na cartolina a figura e parear com a outra figura sobreposta ali. Esse é um exemplo do nível 4, pareamento figura-objeto, onde ela sai do bi para o tridimensional, onde ela precisa olhar nos objetos a face do objeto que tenha a mesma figura plana que está ali na cartolina. A atividade no formato digital, a gente utilizou, então, o Gaia, que é o Guia de Acessibilidade de Interfaces Web, com foco em aspectos do autismo, que tem 10 princípios de acessibilidade. A fase de implementação que está em construção, a gente utilizou essas 4 fases, os sketches, os wireframes, mockups e o protótipo. Aqui, então, está um exemplo do nosso sketch, que nós fizemos um rascunho, no papel. Os wireframes, que é uma página, bem parecida, um guia visual que apresenta a estrutura da página de como que vai ficar. Os mockups, então, que é a representação de uma interface, realizando avaliações preliminares antes da estruturação de um protótipo. E, por fim, o próprio protótipo, que utilizamos, então, aí a plataforma Flighter, que tem uma linguagem de programação Dart. Essa é a tela inicial do nosso GTEA. Tem 3 botões: jogar, instruções e configurações. O de jogar, então, é para a criança iniciar a atividade, A gente vai trocar a palavra ali por iniciar depois. As instruções, onde ela analisa ali o que ela precisa fazer para chegar ao fim da atividade e ganhar as recompensas. E as configurações, onde ela pode arrumar alguns aspectos da própria tela para que ela, para que supra as suas necessidades. Esse é um exemplo da tela do nível 1, então ela precisa parear ali as figuras, ela arrasta com o dedinho, tem as estrelinhas, que são as recompensas, então a cada nível ela ganha uma estrela, tem a barra de progresso, tem o score, e daqui do outro lado a gente tem, então, a tela de dicas, que ela pode abrir, de acordo com, esse é um exemplo da tela de dicas. Do nível 1, arrasta a figura até aqui é igual. Então, aquele alto-falante lhe dá a possibilidade da criança ouvir a orientação, do que ler, porque tem crianças que não sabem ler, então precisa dessa adaptação, assim, com áudio, E, por fim, aqui um nível de 4 de pareamento de figura-objeto, onde ela precisa, então, parear o objeto tridimensional com a figura. Nossas considerações, então, a partir da análise dessas subcategorias, a gente pode constatar que alguns pontos a se considerar para fazer essa atividade no formato digital, Então, implementar atividades com as AVDs, compreender as estratégias lá no material concreto e atentar para a fragilidade da atividade no material concreto para disponibilizar os recursos por meio de diferentes formatos no formato digital. Essas são algumas referências que utilizamos para essa apresentação e muito obrigada.